Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Lucas Macete, sou engenheiro eletricista, com alguns anos já trabalho com sistemas fotovoltaicos e tenho um grande prazer de poder estar participando desse grande evento, onde hoje nós vamos conversar sobre análise técnica no processo de venda de sistemas fotovoltaicos. Eu vou dar um panorama geral, vou conversar aqui, né, passando para vocês a importância da análise técnica dentro do conceito do processo de venda. Quando a gente fala de processo de venda, a gente está dizendo aí de etapas bem definidas e qual é a relação da análise técnica entre essas etapas, qual a importância da análise técnica para a negociação, para reverter uma oportunidade em venda. Bem, irei trabalhar também alguns pontos técnicos, né? Não é meu interesse adentrar especificamente em alguns pontos, é um panorama geral, mas que vai dar uma visão importantíssima de como a análise técnica ela desempenha o seu papel dentro do processo de venda de sistemas fotovoltaicos, ok? Bem, irei falar sobre o objetivo, né, da análise técnica, definir alguns pontos importantes em torno da análise técnica, fazer considerações importantes de seu papel no processo e finalizar com um resumo, é, destacando aí os principais pontos. Tá ok? Espero que vocês gostem e fiquem à vontade aí para fazer perguntas ao final, mandando um e-mail. Será algo. Eu terei todo o prazer de poder estar tratando, né, de perguntas e dúvidas mais específicas. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né? Eu vou desabilitar aqui a minha câmera para ficar melhor a visualização, tá bom? Bem, quando a gente fala de análise técnica, né, de sistemas fotovoltaicos, qual é o grande objetivo da análise técnica no processo de venda de sistemas fotovoltaicos? A gente falar, né, a gente na verdade buscar construir um caminho para tornar a ideia de um sistema fotovoltaico em realidade. Quando eu falo de ideia, o que eu quero dizer com isso? Estou tratando do desejo do cliente, do sonho do cliente em querer realizar, em querer obter, né, um sistema fotovoltaico, tá? E todo o contexto em torno dos objetivos, dos medos envolvidos em torno dessa aquisição. Quando eu falo de sistema fotovoltaico, é bom ter em mente que o sistema fotovoltaico é uma solução personalizada. Tá? A gente está trabalhando aí num contexto específico, com um cliente que tem desejos e objetivos específicos e que vai exigir uma análise específica. A teoria ela é aplicável em todas as situações, mas a aplicação dessa teoria ela precisa ser muito bem direcionada. Tá? A solução que vai ser fornecida é uma solução que atende àquele caso específico. Então, é uma solução completamente personalizada. A análise técnica ela entra aí justamente para poder fornecer um caminho que venha tornar esse desejo específico em realidade. Existem alguns pontos importantes que eu gostaria de citar em torno que são considerados em torno do objetivo, né, de uma análise técnica dentro do processo de venda. Quando a gente fala da análise técnica dentro do processo, é importantíssimo a gente, numa conversa com o cliente, conseguir obter, extrair dele todos os medos, todas as dúvidas que o cliente tem em relação ao sistema. Por quê? Porque a análise técnica ela vai vir justamente dando todas as respostas e conforme a gente vai respondendo as dúvidas e agindo em relação aos medos do cliente, é natural suscitar dentro do cliente uma confiança. E essa confiança ela é fundamental no processo de venda para que o cliente tenha a confiança, a certeza de comprar, de adquirir o sistema futuramente. Tá? É importantíssimo o papel da análise técnica nesse contexto. Um outro ponto importante é a segurança. Por quê? A análise técnica ela vai prover
né, todo o arcabouço técnico que vai garantir a viabilidade da proposta comercial para o cliente e a certeza que a empresa está fornecendo um produto que vai, e um serviço, claro, que vai atender às expectativas e aos interesses do cliente. Então traz essa segurança na negociação, tá? Outro ponto importantíssimo para a proposta comercial é que até então a ideia ela fica algo muito no imaginário. O cliente chega, ele tem um conhecimento, talvez de um vizinho ou de um conhecido que tenha um, um sistema fotovoltaico, né? Viu na TV, viu nos comentários de jornais e revistas, etc. Mas e no caso dele, como é que ficaria um sistema fotovoltaico no estabelecimento dele, onde ele quer instalar, né, onde ele quer ter? A análise técnica ela vem trazendo essa materialidade, ela permite o cliente ver o sistema, como é que ficaria na casa, ou no comércio, ou no campo dele, enfim. Permite ele sentir qual que seria a influência do sistema fotovoltaico nas contas dele. Permite o cliente literalmente apalpar o sistema dele, né? Como que seria o sistema dele? Isso é importantíssimo, pois traz uma materialidade, né? Traz algo que o cliente consegue ter dimensão, ter uma noção do que ele está adquirindo. Tá? Isso é um grande resultado da análise técnica. Tá? É, vamos tentar definir um pouco qual os conceitos em torno da análise técnica, o que é a análise técnica, do que ela se trata. Eu defini de uma forma bem ampla da seguinte forma: o uso de ferramentas de engenharia para desenvolver uma solução genérica ao cliente. Quando eu trato de ferramentas de engenharia, eu abordo todo o campo. Tá? Como o sistema fotovoltaico, né, é algo completamente único, ele exige a criatividade do técnico em poder gerar uma solução que atenda ao cliente. E ele vai fazer uso de softwares e do conhecimento necessário para tal. Tá? Então, todas essas ferramentas, todo esse arcabouço é necessário para desenvolver uma solução genérica. Essa solução genérica é uma visão geral do sistema fotovoltaico. Não é objetivo da análise técnica fornecer uma solução completa, contendo diagramas elétricos, um projeto elétrico, toda a documentação necessária que um sistema vendido necessita para ser instalado e comissionado e conectado à rede. A função da análise técnica no primeiro instante é fazer justamente o que eu já comentei, tornar essa ideia palpável ao cliente, para o cliente ter algo material com que ele esteja vendo, com que ele esteja tendo uma noção do como seria o sistema fotovoltaico que ele irá adquirir. Tá? Vou tratar aqui alguns pontos importantes em torno da definição do sistema da análise técnica em sistemas fotovoltaicos. Tá? Bem, os softwares que eu citei, né, existem alguns que é muito utilizado no Brasil, tá bom? Não é minha intenção falar especificamente, dando mais detalhes de alguns softwares, mas eu vou abordar eles aqui, algumas suas características e a sua importância para a análise técnica, tá? Alguns softwares que trazem, né, aquela análise de desempenho, né, de geração e também algum retorno financeiro, análise de sombreamento. Os mais usados no Brasil são o PVSys, o Solergo, o PVSol, o Helioscope. Tem alguns outros, mas esses são os mais comuns. Tá? Existe também algum software para análise de sombreamento, para também fazer uma animação legal mostrando sombreamento, que é o SketchUp, utilizando um plugin chamado Scaling. É bastante interessante. Não muito utilizado em análise técnica, mas por ter o seu papel tão importante aí na parte de diagramas elétricos e futuramente na implantação do projeto, o AutoCAD ele é essencial para isso, tá? Quando a gente fala do PVSys,
Ele é um software europeu, se eu não me engano, ele é bastante utilizado para análise de usinas, tá? O PVSys, ele tem um algoritmo aí bastante reconhecido para fornecimento de relatórios e tal. Porém, particularmente, aí é o meu ponto de vista, eu considero a parte gráfica dele, né? A parte de sombreamento e tal, que deixam muito a desejar. Uma interface também um pouco difícil de interação com o cliente, com o usuário, desculpa, com o usuário. Mas é muito utilizado no mundo inteiro, é uma performance bastante interessante. Tá? O PVC ele é possível sim de ser utilizado, ele é mais utilizado para grandes usinas, mas ele é totalmente possível de ser utilizado para residências e para o comércio, sistemas de menor porte, tá? Um software que esse é em português, o PVC, se eu não me engano, ele não tem a versão em português, mas o Solergo ele tem sim uma versão em português e não só isso, ele é adaptado às necessidades e às particularidades do mercado brasileiro. Dá uma interface mais simples, mais amigável de trabalhar e abrange também, como o PVC, abrange toda uma gama, desde o do projeto até a parte de análise econômica, ele trata de tudo isso. Tá? Um outro software aqui é o PVSol, que também é adaptado à legislação brasileira e apresenta uma interface muito boa aí para poder, a princípio até um pouco melhor que o PVSys, né? Mas é uma interface melhor aí para análise de sombreamento. Tá? Ele é um software também, se eu não me engano, alemão e utilizado no mundo inteiro. Tá? O Helioscope ele utiliza essas imagens de satélite para dimensionamento, né? Ajuda no dimensionamento de alocação dos módulos. Eu fico, assim, dependendo da sua área de atuação, onde você está hoje no Brasil, se você ficar dependendo dessas imagens de satélite, infelizmente é um pouquinho complicado, porque tem lugares no Brasil que essas imagens não são de melhor qualidade, né? Então, fique tenha bastante atenção com relação a isso, né? E ele não tem uma versão, pelo menos eu não conheço, adaptada à realidade brasileira, mas é um software bastante completo, também bastante utilizado. Falando um pouco sobre o Scallion, o Scallion ele na verdade é um plugin do SketchUp e dependendo do contexto em que você está inserido, uma animação mostrando os módulos, né, fazendo um desenho, né, ilustrando a situação do cliente, né, desenhando ali o estabelecimento, o local e alocando os módulos, né, o Schedule ele tem um algoritmo que permite você gerar o arranjo fotovoltaico com uma facilidade enorme, né, com os módulos nas dimensões que você seta e tal, e nas configurações de inclinação e orientação que você desejar. Ele gera assim uma facilidade enorme, então permite você a fazer a análise, a animação, né, mostrando o sombreamento, que assim, é bastante intuitivo, bastante interativo e agrega bastante análise técnica, tá? Ele também permite você extrair um modelo 3D, incluindo os módulos, né, para o PVSys e alguns outros programas como o PVSys e o PVWatts, e assim, meio que supre a necessidade de uma melhor interface gráfica do PVSys, tá? Ele é um plugin pago, tá? Mas a sua versão free já te dá uma boa interação, dá para você gerar animações muito interessantes que podem sim fazer diferença na sua análise técnica e no processo de negociação. Essa é uma visão geral dos softwares, vale muito a pena vocês pesquisarem em entrarem a fundo sobre qual seria o melhor software que lhe atenderia, porque cada software tem a sua dinâmica, que vai
se adaptar aos processos internos de sua empresa e também ao local onde você está atuando, né? E também tem uma diferença entre eles com relação ao fim, né? É um projeto de larga escala, de pequena escala, qual é o foco de atuação da sua empresa. Então vale muito a pena analisar, porque o software faz toda a diferença na análise técnica. A análise técnica necessita de ferramentas e se você souber utilizar bem a ferramenta e a ferramenta se adequar à sua necessidade, vai te auxiliar a ter uma análise técnica muito bem fundamentada. Tá ok? Avançando aqui na definição, existe sim a possibilidade de realizar uma visita técnica no processo de venda. Tá? Eu não preciso esperar concretizar a venda para realizar uma visita técnica. Muito pelo contrário. A visita técnica ela ocorre juntamente com um encontro comercial, uma visita comercial. Tá? E ela tem alguns objetivos claros nesse processo que eu colocaria assim como principal obter informação. Você vai ali no contexto onde o sistema vai ser instalado, tá? E você vai conhecer todo o local, o telhado ou o terreno, vai dar uma olhada, vai ter conhecimento de todas as possibilidades de sombreamento, os inversores, onde vão ficar, vai conseguir, com a visita técnica, vislumbrar como o sistema fotovoltaico pode ser instalado naquele local, tá? E é importantíssimo se munir de informações. Que informações? Não são somente informações técnicas, tá? Mas principalmente qual é o objetivo do cliente com esse negócio. Conseguir extrair do cliente todo o máximo de informação possível. Quais são os medos deles, quais são as dúvidas que ele tem, quais são as questões que são limitantes, né, que são variáveis ali que vão dar um corpo à sua solução, a fim de que você consiga gerar uma análise técnica que conduza a uma solução que vá de encontro ao que o cliente espera, né? Às vezes, por exemplo, para tentar contextualizar, fazendo uma visita técnica ao cliente, conversando com o cliente, você perceba que talvez o Smart Vera não venha a ser uma melhor solução para aquele cliente, porque ele é exigente com relação à estética ou tem certa preocupação de segurança, não quer, tem criança muito pequena, enfim. E ele, talvez para a situação dele, a melhor solução seja um microinversor, né? Vai viabilizar o sistema e vai garantir para ele um sistema que ele espera, entendeu? Um outro ponto também que eu posso considerar a escolha de um correto, de um melhor telhado, né? Às vezes o cliente já oferece mas ele não tem noção de que ali tem um sombreamento ou não é a melhor orientação. E aí a gente entra, né, com todo o nosso conhecimento técnico e fornece para ele um melhor telhado, que só seria possível estando presente ali nessa visita técnica, né, trazendo a ele a melhor solução, tá? E uma visita técnica também te ajuda muito na proposta comercial, em fazer uma proposta comercial mais realista, uma vez que você consegue ter uma noção de quanto de infraestrutura você precisa fazer, de material que você vai precisar usar, tá? Isso é bastante interessante. É importante numa visita técnica você também se munir de contatos. Quem fez o telhado, responsável pelo projeto elétrico, instalação elétrica do estabelecimento. Ter todos esses contatos, porque isso pode ser necessário você fazer um contato para tirar alguma dúvida. Futuramente, em havendo a venda do projeto, talvez o projetista venha necessitar de fazer esse contato e já está tudo aí na sua mão. Tá? Enfim, o principal foco dessa visita técnica é viabilizar o sistema fotovoltaico e garantir que ele seja instalado com a menor influência possível no estabelecimento já existente. Tá? É importante você verificar
também alguns pontos de intervenção. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo que eu acho que vai casar bem. Vamos supor que você esteja num cliente e o sistema que vai atender o cliente venha ter, né, nos seus momentos de maior geração do dia, uma corrente aí superior aos seus 100, 125 amperes. É bem provável que a concessionária venha a exigir a utilização, venha melhor fornecer, né, a utilização de um medidor bidirecional com medição indireta. Esse tipo de medidor exige um padrão de entrada específico. O padrão de entrada existente do cliente hoje é possível de ser instalado uma medição indireta ou não? Se não for, ele vai precisar ser adaptado a esse tipo de medição. Estamos falando aí de um custo envolvido, quem vai fazer essa adaptação, quem vai custear essa adaptação. Esses são pontos importantes porque eles entram no processo de negociação muitas vezes a seu favor. Sabendo como abordar o cliente, conhecendo o perfil do cliente e como abordar a situação, veja bem a situação comigo. Vamos supor que existem três empresas envolvidas no processo de negociação e você é uma delas. As outras duas não falam, nem perceberam isso, ou se perceberam não falaram, e você, com toda a sabedoria, percebe a situação, a necessidade de uma adaptação do padrão de entrada, e com sabedoria, no momento certo, vai lá e expõe isso para o cliente. Com certeza, você vai gerar uma credibilidade do cliente que as outras duas empresas não conseguiram. Você vai gerar uma confiança no cliente, no seu serviço, que as outras empresas não conseguiram. Por quê? Porque você avisou um cliente de uma questão importantíssima que as duas empresas nem citaram. Tá? E isso pode girar a negociação a seu favor, mesmo com diferença de valor do valor do sistema fotovoltaico final. Tá? Mas é claro, precisa ser feito com bastante sabedoria, conhecendo muito bem o perfil do cliente. Porque às vezes, quando você, dependendo da, 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 da intervenção que você fala, né, da questão que precisa ser abordada com o cliente, precisa ser feito com sabedoria e no momento certo para não gerar, na verdade, mais medo e dúvida do que uma confiança e credibilidade. Tá? De uma forma geral, a visita técnica ela garante a análise técnica ser feita com assertividade e com um peso, né, propondo uma solução que vá de encontro às necessidades do cliente. Ela é essencial, ela é o coração para que eu consiga formatar a minha análise técnica, dar um corpo à minha análise técnica de uma forma bem completa e bem robusta. Tá? Não só a análise técnica, mas também a todo o processo de negociação em si, como eu citei nesses pontos para vocês aqui. Um outro ponto importante que eu gostaria de detalhar com vocês é que a análise técnica deve fornecer a melhor solução possível ao cliente. E quando eu falo melhor solução, aí eu já entro num ponto que é relativo. Tá? O que seria a melhor solução? Por exemplo, como eu coloquei aí no slide, eu posso citar que seria o sistema fotovoltaico mais eficiente ao menor custo. Mas será esse a melhor solução do ponto de vista do cliente? O cliente, de acordo com os seus objetivos, os seus medos, os seus desejos, a sua expectativa, é quem vai te direcionar para a melhor solução. Por isso que é importantíssima a habilidade de negócio, de você conseguir extrair o maior número de informações possíveis do seu cliente. Tá? Pois isso te direciona em qual a melhor solução que você vai conseguir propor para o cliente. Tá? Eu vou dar um exemplo que casa bem nesse caso. Eu atendi um cliente há um tempo atrás. Ele tinha uma casa bastante peculiar. Ele tinha dois telhados. Um telhado que, do ponto de vista técnico, nunca instalaríamos ali. E um outro telhado perfeito. Né? Perfeito em todos os sentidos. Em geração, para visibilidade dos módulos,
A casa dele seria, com aquele telhado, seria um perfeito showroom. Magnífico, em termos de geração e em termos de mostrar, né, o sistema a outras pessoas. Ele mora num condomínio de alto padrão e é bastante exigente. Tá? A questão é que, infelizmente, é um perfil de cliente que não acha os módulos tão bonitos como nós que trabalhamos na área os achamos, entendeu? E por causa disso, se nós tivéssemos duas empresas ali no momento, uma empresa fornecesse uma solução nesse melhor telhado que eu comentei, e uma outra empresa num telhado acima, que tem muito sombreamento e não dá para colocar muitos módulos a nível do que ele necessitaria para bater a conta dele, por incrível que pareça, a solução que ia passar seria que ficasse no telhado mais escondido, porque ele não queria que ninguém visse os módulos, ele queria esconder o sistema. Tá? A gente fez o nosso papel no processo de poder orientar o cliente e mostrar para ele as vantagens e tal, mas quem tem a palavra final é ele. E documentando tudo isso e instalando o sistema ali, o cliente que está adquirindo, ele foi educado, né, orientado por nós, cumprimos a parte técnica nossa, né? Mas a posição final foi dele. Tá? Então a melhor solução para ele, nesse sentido, é o telhado superior. Se insistíssemos em colocar no outro telhado, que em termos de geração e retorno financeiro seria melhor, provavelmente a gente perderia a venda. Tá? Ele iria procurar uma outra pessoa que colocasse lá em cima, porque ele estava ele não estava aberto para mudança de ideia nesse sentido. Tá? O sistema foi vendido, foi instalado aonde o cliente desejava, mesmo com todas as nossas informações. Então, assim, quem vai definir a melhor solução é justamente os desejos, os objetivos do cliente, e aí é que entra a criatividade, a percepção do técnico responsável para conseguir trazer, né, de acordo com todo o arcabouço de ferramentas dele, de toda a sua experiência, uma solução que atenda aos desejos do cliente. Considerações importantes com relação à análise técnica no processo de venda de sistemas fotovoltaicos. Como já falei até aqui, eu falei de perfil de cliente, falei na parte de negociação e trouxe todo esse contexto do processo de negociação de sistemas fotovoltaicos. É importantíssimo para que uma venda em sistemas fotovoltaicos tenha sucesso, que haja o alinhamento entre a habilidade de negociação e o conhecimento técnico. Você vai ali extrair todas as informações, tudo que você precisa saber do seu cliente, e com todo o seu arcabouço técnico, você vai conseguir fornecer para o cliente a solução que melhor se enquadra à sua realidade. Bom, é interessante também que a empresa tenha a versatilidade de fornecer soluções, várias soluções, porque assim você consegue se enquadrar dentro das necessidades do cliente. É o que, na verdade, a gente vai conversar agora um pouco sobre a complexidade do sistema fotovoltaico. Dentro do contexto, né, de sistema fotovoltaico, é muito intuitivo a gente pensar que um sistema fotovoltaico é tão complexo quanto maior for sua potência. Mas existem outras variáveis que tornam o sistema complexo, não somente sua potência. Tá? É bem provável que você venha a encontrar clientes que exijam soluções diferentes, que tenham certas aplicações que fujam ao padrão e que trazem ao sistema fotovoltaico uma certa complexidade. Ou o local onde ele vai ser instalado não seja um local tão simples e traga em si ao local uma complexidade. A construção de uma estrutura de suporte dos módulos mais específica, né? Um ambiente não muito
um ambiente não muito agradável ao sistema fotovoltaico em termos de insolação, ou uma exigência de algum arquiteto que venha pedir um módulo de uma outra tecnologia. Então, assim, contextos em torno de onde o sistema vai instalado pode trazer uma certa complexidade. E como a complexidade ela interfere na nossa análise técnica. Eu vou trazer alguns pontos. A análise técnica em si, ela é um custo de venda. Existe um custo atribuído à análise técnica, tá? E é muito custoso para a empresa você ter a seguinte situação. Você faz a análise técnica, envia, né, faz a proposta comercial, apresenta isso ao cliente, e aí o cliente, analisando a proposta comercial, faz alguns relatos, algumas orientações em relação à sua análise técnica, e aí isso volta para você ter que ou refazer, ou implementar, ou mudar, enfim. Conforme isso vai e volta, isso é um custo enorme para a empresa. Tá? E não só isso afeta a sua credibilidade, porque se você tem uma empresa concorrente no processo que consegue entregar uma análise técnica, uma proposta comercial que vá de encontro àquilo que o cliente espera, você já está para trás no processo de negociação. Tá? Então, a sua análise técnica ela precisa ser a mais assertiva possível para te garantir um processo de venda mais rápido e mais eficiente, também no sentido de custo, diminuindo o seu custo de venda ao máximo possível. Tá? A forma como você apresenta também faz toda a diferença. Às vezes você tem uma análise técnica concreta, muito bem feita, mas se você pecar na forma como você vai apresentar isso ao cliente, talvez ele não perceba isso e você acaba perdendo ponto no processo de negociação. A forma como eu apresento a minha proposta, a minha análise técnica ao cliente, ela precisa ser clara e simples no linguajar do cliente para que ele entenda tudo e venha ter, através dessa explicação, os seus medos sanados, as suas dúvidas retiradas e venha gerar realmente a confiança que ele precisa para dar andamento no processo de negociação. Tá? Algo importante que você precisa construir durante esse processo é compreendendo muito bem os medos, os objetivos, os desejos, a expectativa do cliente, você, baseado em toda a análise técnica, tendo a análise técnica como base, como algo sólido para você, você conseguir construir em torno disso um pitch de venda que venha a garantir para você a venda do sistema. Entendeu? Você constrói um pitch de venda muito bem fundamentado, muito bem formalizado, dentro do contexto do perfil do cliente e da análise técnica, e consegue apresentar isso no momento certo, da forma certa, de tal forma que você já fica a um passo para reverter essa oportunidade de venda. Tá? A análise técnica te dá esse arcabouço, esse arcabouço técnico para você conseguir construir um pitch de venda efetivo. Tá bom? Agora, nem todas as oportunidades de venda exigirão uma análise técnica profunda. O que eu quero dizer com análise técnica profunda? Né? Existem alguns perfis de clientes, algumas situações que você, munido de informações básicas, conta de energia, o telhado, então você já consegue fazer uma proposta comercial e avançar no processo de negociação. Existem outras situações, como eu já comentei anteriormente, que o nível de complexidade é alto. E por causa disso, exigirá uma análise técnica um pouco mais profunda. Mas há também alguns clientes que não vale a pena, mesmo que a complexidade da situação exija uma análise técnica, que você avance com a análise técnica. Por quê? Porque o perfil do cliente não se enquadra naquele perfil que vai comprar o sistema fotovoltaico. Né? Acho que a pior situação, do meu ponto de vista, é você investir um baita tempo, expor todo o seu conhecimento técnico, realizar toda uma análise técnica, com visita técnica, para um cliente que é apenas um curioso. Tá? Ou que tem o interesse em comprar, mas não agora, é o futuro.
entendeu? Então, assim, vale muito a pena qualificar as oportunidades que chegam a você para conseguir interpretar qual é o nível de análise técnica que você vai abordar esse cliente, principalmente para evitar um custo, né, e mitigar o risco, né, desse custo de venda que a análise técnica traz, tá bom? A análise técnica ela favorece muito o processo de negociação. Um resultado da análise técnica, que a análise técnica auxilia diretamente, é a preparação da sua proposta comercial em termos de orçamento. Né? Quanto que vai custar esse meu sistema fotovoltaico para você instalar? Né? E antes de você apresentar isso para o seu cliente, você precisa muito bem definir quais são os seus limites de negociação. A análise técnica ela te dá essa possibilidade de você saber até onde você pode ir em termos de negociação. Qual é o seu melhor negócio e qual é o seu pior negócio. O que você pode conceder ou não. Sabendo disso, você vai, sabendo dos seus limites, quando você entra no processo de negociação, você vai estar protegido de cometer um erro de fazer uma péssima venda, não um péssimo negócio. Não necessariamente vender um sistema fotovoltaico vai te trazer um retorno financeiro saudável. Dependendo da sua venda, se você vender com uma margem muito pequena, você não tem o fôlego financeiro para manter a sua empresa. Você precisa ter uma venda de qualidade, tá? E a análise técnica te traz essa segurança, te dá a base para você conseguir gerar uma negociação que seja boa tanto para você quanto para o cliente, tá? É muito importante você sentar, fazer uma análise técnica bem feita e garantir aí junto com o seu consultor de negócios os limites da sua negociação para assim estabelecer uma negociação que venha atender tanto os interesses da empresa quanto os interesses do cliente, ok? Bem, conversamos aqui sobre várias coisas, vamos resumir, vamos fechar para trazer pontos importantes da nossa conversa, tá bom? Análise técnica. Qual é o principal objetivo? Construir um caminho para tornar o desejo de ter um sistema fotovoltaico, né, do cliente uma realidade. Vai viabilizar esse sonho do cliente, esse desejo do cliente, os objetivos e expectativas do cliente em realidade. E ela faz isso utilizando de ferramentas, né, de engenharia, softwares, todo o conhecimento técnico, toda experiência, né, da empresa, para fornecer uma solução genérica, mas que atenda a tudo as exigências que o cliente e expectativas que o cliente tem, tá? Para que seja bem sucedido no processo de venda, deve haver um alinhamento entre a habilidade de negociação, de conseguir definir o perfil do cliente, de conseguir extrair dele o máximo de informações sobre o que ele espera, o que ele procura, seus medos, suas dúvidas, e o conhecimento técnico para conseguir gerar uma análise técnica que venha de encontro àquilo que o cliente espera. Tá? Pontos importantes que eu gostaria de apresentar aqui. Tá? A análise técnica busca viabilizar a melhor solução fotovoltaica ao cliente. Tá? Isso eu deixei claro aí na apresentação. Eu creio que o porquê foi muito bem apresentado. Tá? A análise técnica está diretamente ligada à qualificação da oportunidade de venda, foi aquilo que eu comentei. Não todas as oportunidades de venda elas precisam ser de uma análise técnica profunda, você precisa saber qualificar a sua oportunidade a fim de oferecer ao cliente uma análise técnica que não venha a ser muito custosa para a sua empresa e que venha atender aquilo que o cliente precisa, né? Que venha seguir dentro do processo de negociação conforme aquilo que ele espera, para não adentrar em custos altos para a empresa ou até mesmo desnecessários, tá bom? Uma análise técnica bem feita
quando eu falo bem feita, uma análise técnica dentro da normativa, considerando todos os conceitos, né, de negociação, do que o cliente, do perfil do cliente, e aquilo que está envolvido de acordo com os desejos do cliente. O que essa análise técnica vai trazer? Primeiro, confiança ao cliente, porque ele vai ter todas as suas dúvidas, os seus medos sanados. Segurança ao cliente, à empresa, uma vez que a gente está fornecendo um produto e um serviço embasado, correto, factível de ser feito. Credibilidade à empresa, pois mostra ao cliente que a empresa sabe o que está fazendo, sabe o que está oferecendo. Por exemplo, o relatório de geração pode ser incorporado ao seu contrato, trazendo aí uma credibilidade, trazendo uma materialidade, aquilo que é meio relativo, não relativo, né, mas algo que não é fisicamente tocável, entendeu? O cliente ele precisa ter essa experiência, né? Ele precisa sentir isso para trazer certa segurança também ao seu processo de decisão, tá? E observando, analisando aí, né, a mais os processos internos da empresa, a análise técnica ela dá um baita direcionamento para a engenharia. Uma vez que você já fez a visita técnica, já obteve todas essas informações, quando a venda é revertida e você encaminha essas informações para o seu projetista, ele já vai ter tudo na mão para fazer. O primeiro passo de criação já foi feito. A, a visão geral da solução já está determinada. O que o cara vai fazer, o que o projetista vai desenvolver, são pontos específicos da burocracia em si necessária para a implementação, comissionamento e conexão com a rede do sistema. Tá? Isso aumenta a velocidade do desenvolvimento e implantação. Tá bom? E mesmo que o projetista venha a ter dúvidas, ele pode contatar tanto o responsável pela visita técnica, quanto os contatos que foram obtidos, né, da pessoa que fez o projeto de instalação elétrica do estabelecimento. Se for, por exemplo, alguma dúvida do telhado, a pessoa responsável pela construção do telhado. E isso tudo traz uma assertividade bastante concreta para o projeto, uma vez que está de acordo com aquilo que o cliente espera e deseja, e isso está embasado tecnicamente. Tá? Só um parêntese aqui que eu lembrei agora, que eu acho que é interessante citar. A pessoa que faz a análise técnica dentro de uma empresa, ela pode ser a mesma pessoa que faz o processo de negociação. O consultor de vendas pode ser a mesma pessoa que faz a análise técnica. Né? Isso pode ser enquadrado dentro de um mesmo profissional. Como também eu posso ter o consultor que faz todo o processo de venda e tratamento das minhas oportunidades, e ter uma outra pessoa dentro da empresa responsável por dar o suporte técnico à equipe comercial. Tá? Tem essas duas situações que vale a pena você analisar qual das melhores situações se adequa à sua realidade, à sua empresa, ao seu negócio, e que vai trazer a maior eficiência ao atendimento ao cliente e ao processo de vendas em si. Tá ok? Eu quero agradecer a sua atenção, a sua presença aqui na nossa palestra. Aí no slide estão os meus contatos. Agradeço aí a sua participação no congresso. Divulgue o congresso aí para que mais pessoas tenham acesso, né, às informações aqui. Esteja em contato conosco. Qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail. O meu e-mail está aí, ou entre em contato em qualquer uma das minhas redes sociais. Vai ser um prazer enorme poder ajudá-los. Tá ok? Um grande abraço e nos vemos por aí nesse grande mercado que é o sistema fotovoltaico. Tá ok? Grande abraço. Obrigado.